Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, nós estamos aqui para falar sobre o Campeonato Goiano 2017. Esse final de semana tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Goiano. O Iporá jogou no sábado lá na cidade de Aparecida de Goiânia, enfrentou a Aparecidense e saiu com uma derrota de 1-0, gol marcado ainda no primeiro tempo. O Iporá que faz o seu último jogo nessa segunda fase do Campeonato Goiano, nesse sábado, lembrando, reforçando que o jogo era domingo, foi mudado o jogo então sábado às 3h30 da tarde aqui no Estádio Ferreirão, recebendo a equipe do Rio Verde. E nós vamos aqui fazer uma rápida análise do Iporá aí nessa segunda fase. O Iporá que está aí numa situação complicada. Estou aqui com o Nery Nelson. Fala um pouco pra gente aí, uma análise sobre essa situação do Iporá que se complicou um pouco com essa terceira derrota lá no estádio Aníbal Batista de Toledo contra a Aparecidense. É isso aí, João Batista, os telespectadores da Alta Cidade TV. O Iporá que jogou contra a Aparecidense saiu de lá com a derrota e agora se complicou no campeonato. Acredito eu que para chegar aos 4, a classificação para o quadrangular final, eu acho que já era, né? Agora é lutar para não cair, é lutar para não ficar entre os 2 últimos colocados, né? O Iporá que tem 8 pontos, com mais 4 equipes também com 8 pontos. Aí é complicado, porque só o Iporá está em 7º colocado no geral, por uma questão de critérios de desempate. Né? Então, assim, o Iporá tem um jogo agora no sábado, como você disse, que foi adiado para sábado, estava marcado para domingo, mas foi adiado para sábado. Então, o Iporá tem um confronto direto com o Rio Verde, que também está na mesma situação do Iporá, né? Brigando para não cair para a segunda divisão. Então, é um jogo, para mim, acho que é um dos jogos mais importantes agora dessa fase atual do Iporá. Pois é, o último jogo dessa segunda fase do Campeonato Goiano da Primeira Divisão, o Iporá enfrentando o Rio Verde, sempre foi pedreira enfrentar o Rio Verde. Ano passado o Iporá empatou com o Rio Verde e lá na disputa, na decisão do campeonato da segunda divisão, o Iporá perdeu para o Rio Verde. Rio Verde foi campeão então da segunda divisão, o Iporá ficou em segundo lugar. Então um jogo muito difícil, não vai ser fácil. Rio Verde investiu, ganhou até do Goiás. O jogo de ontem, domingo, o Rio Verde acabou perdendo para outra equipe que está lutando para não ser rebaixada e que investiu e que está começando a dar resultado. É outra questão também que a gente vinha falando, né, Nery Nelson? Que as equipes estavam investindo, Craque e Itumbiara não tinham conseguido vencer ainda, mas parece que agora começou a dar liga, a entrosar essas equipes, o que é ruim também para o Iporá, né? Que tem o confronto direto, já começando a falar aí da terceira fase, tem confronto direto com essas equipes, né? É verdade. O investimento do Craque, também do Itumbiara, do Rio Verde, que trocou aí mais de 8 jogadores e também comissão técnica, começou a surtir efeito agora. Né? O Craque venceu o seu jogo contra o Anápolis, o Itumbiara venceu o Rio Verde, enfim. Agora ficou tudo embolado, 5 times com 8 pontos. Né? Falando do jogo do Iporá contra o Rio Verde, pelo menos na segunda divisão, eu acho que foi o clássico do interior, na minha opinião. Iporá, Rio Verde e Iporá sempre duelaram aí, né? Fizeram bons jogos, já criou-se aí uma certa rivalidade, né? Entre as duas cidades em relação ao futebol. E agora, na primeira divisão, também os dois aí precisando mais do que nunca da vitória. Né? A gente acredita ainda na permanência do Iporá na primeira divisão, porém é um negócio muito complicado. Né? Ontem a gente falava aí a respeito dessa situação através dos grupos aí de WhatsApp, enfim. O Iporá precisa se reforçar o quanto antes. Hoje a gente teve aí uma notícia de que o Iporá vem aí tentando a contratação de pelo menos mais 2 jogadores, 2 reforços agora. Precisa contratar jogadores que resolvam.
Não apenas para compor o elenco. Então, enfim, precisa contratar? Precisa. Mas se for para contratar jogadores apenas para compor o elenco, aí é melhor deixar como está e ver o que dá de agora para frente. E nessa questão aí dos jogadores que compõem a equipe do Iporá Esporte Clube, a gente vê essa complicação aí, porque nós tivemos 9 rodadas, né? 9 rodadas. 9 rodadas no Campeonato Goiano. Isso, 9 rodadas. E o Iporá marcou apenas 5 gols. Então, é muito pouco para uma equipe que está aí na primeira divisão, nem que seja lutando para permanecer. Se não começar a fazer os gols, a gente estava até comparando, o Léo Gamalho do Goiás tem 7 gols, só ele sozinho tem mais gol do que o time inteiro do Iporá. Tem jogador também do Itumbiara, me falou o nome dele aqui, que você viu, o Itumbiara estava sempre nas últimas colocações e ele tem mais gols, ele está com 6 gols, tem mais gols também do que o time do Iporá inteiro. Tem que contratar um que chega lá e faça o gol, né? Tipo o Léo Gamalho, tipo o Nonato. Tem que ser jogador que chega ali e resolva, faça o gol, faça a rede balançar. É verdade, João Batista. Olha só, para você ver. O Iporá fez alguns jogos, alguns bons jogos, alguns jogos excelentes, por exemplo, contra o Atlético ali no Estádio Olímpico, na cidade de Goiânia. O Iporá foi um time grande, jogando contra time grande. Todo mundo, a imprensa goiana, a imprensa da capital, todo mundo falando a respeito do Iporá, o caçulinha do Goianão, enfim. E depois daquele jogo, o Iporá deu uma caída de produção, né? Jogou aqui contra o Goianésia, conseguiu um empate aí, mas a equipe de lá para cá não engrenou mais. Então precisa realmente aí da contratação de um jogador de presença diária que faça gols, né? E além de tudo, precisa também de um jogador de ligação, que faça a bola chegar até esse atacante para que seja convertido os gols. Só contratar um atacante eu acho que não resolve, eu acho que precisa dessa peça da segunda bola ali, para a bola chegar até o atacante, para que se converta o gol, para que se faça os gols. Então, só o atacante em si eu acho que não resolve o problema do Iporá. Ok, nós estamos aqui no Estádio Ferreirão, daqui a pouco tem treino aqui nesta segunda-feira, vamos acompanhar e trazer mais informações de como é que vai ser montado o time durante esta semana. Vamos tentar aí conversar com o técnico Everton, também com os jogadores e passar essas informações para você que está sempre ligado aqui no canal Alta Cidade TV. Nery Nelson, obrigado pela participação aqui nesse bate-papo sobre o Iporá nessa reta final aí dessa segunda fase. Eu que agradeço, João Batista, e nós estaremos presentes, até a pé nós iremos, aonde for, aonde o Lobo estiver, nós estaremos. E então, só reforçando mais uma vez, o jogo que estava previsto para domingo foi mudado. Então, sábado, o jogo do Iporá recebendo o Rio Verde às 3h30 da tarde aqui no Estádio Ferreirão. E os ingressos devem continuar aí no preço de R$ 30. Forte abraço e até a próxima.